Stormer, que conversa boa que nós estamos construindo aqui. Deixa eu devolver a palavra para você, à vontade, caso tenha outro complemento. E vamos tratar do Brasil exatamente no gancho que você deixou no ar. Vem aí o Copom, 22 de março. Em teoria, você tem um cenário externo que agora asfalta, uma taxa Selic que já estava para cair, asfalta melhor a perspectiva da queda. Da porta para dentro, a grande esperança de RCN e dos seus é que o arcabouço fiscal convença. Qual que é a tua expectativa para a próxima quarta? Tá, vamos por partes, assim. Então, bem começado pelo Pedro, realmente nós estamos com essa dificuldade financeira lá fora, bancos americanos com esse problema. Esse tipo de situação não é o mesmo que acontece em bancos Brasil, porque o Brasil, por impressionante que pareça, talvez seja um dos únicos lugares do mundo que se respeita o Acordo da Basileia na letra. Tá? O Banco Central ele é muito rigoroso na correta e absoluta fidedigna obediência ao Acordo da Basileia, então nossos bancos não conhecem o risco que está acontecendo lá fora. Aqui no Brasil, o banco só empresta para quem tem como pagar, literalmente. Só empresta para quem não precisa. Por isso que eu olho aqueles recuos que a gente está vendo em Bradesco, Itaú e Banco do Brasil como recuos que podem gerar oportunidades para prazo mais longo, para o investidor que está pensando no prazo mais longo. Na questão da taxa de juros aqui no Brasil, a gente já está vendo uma pressão compradora muito forte acontecendo num setor que se beneficia muito por taxa de juros caindo, que é basicamente o setor de construção. Então a gente já vê Cyrela em tendência de alta, a gente já vê alguns ativos do setor de construção ganhando força, e aqui entre nós sabemos que o Banco Central não vai conseguir segurar a taxa de juros no nível atual. Por quê? Porque essa situação que elevou à falência do Silicon Valley Bank e que está gerando esse medo, receio mundial em relação ao sistema financeiro dos bancos no mundo, seja crédito suíço, seja eventualmente bancos americanos, isso está dando munição para que se pressione ainda mais o Banco Central brasileiro a reduzir a taxa de juros. Essa redução da taxa de juros, se ela não for acompanhada por um melhor controle do fiscal, e aí vai depender muito do calabouço fiscal que a gente estava comentando agora há pouco, se essa taxa de juros for baixada na manha, na marra, na força, isso vai produzir o quê? Vai produzir uma diminuição da diferença entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros americana. Isso significa que essa redução da taxa de juros entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira vai fazer com que o carry trade ele deixe de ser atraente. E isso vai pressionar o dólar para cima com violência. Então, para os amigos aqui, preciso entender que uma das coisas que mantém o nosso dólar baixo, relativamente baixo, é taxa de juros brasileira lá em cima, taxa de juros americana aqui embaixo. Essa diferença faz com que o investidor estrangeiro traga seus dólares para cá, transforme em real, compre a taxa de juros brasileira, faça um hedge no câmbio, faça a proteção no câmbio e capture essa diferença. Quando essa diferença cai para 3,5%, para 3%, simplesmente não tem mais interesse em fazer isso. Eles recompram seus dólares e o dólar explode para cima. Ele não sobe, ele explode. Então isso está pressionando o dólar para cima e isso pode fazer realmente com que aconteça uma forte movimentação de alta no dólar. Você está dizendo então, basicamente que 5,30 está barato para o dólar diante dessa perspectiva? Exatamente. Se a taxa de juros brasileira recuar e os americanos subirem 0,5 ou 0,25, o dólar tem uma... E isso que eu estou falando aqui é uma coisa extremamente difícil, porque o dólar, na verdade, é o ativo que mais desafia economistas e traders para tentar identificar para que lado esse treco vai. Mas quando a gente tem o carry trade deixando de ser atraente, quando a gente tem essa diferença de taxa de juros americana para a brasileira diminuindo, nós simplesmente percebemos que o dólar faz movimentos violentos de alta, puxando para 5,57, talvez 5,60. Então, nesse cenário, a gente tem que tomar muita cautela com isso, porque a redução da taxa de juros aqui no Brasil vai pressionar dólar para cima, e dólar tem outro problema. Vocês podem dizer assim, eu não vou para Disney, Stable, não tem problema. Cara, o problema do dólar subindo é que a economia brasileira, quando o dólar sobe, dispara todos os custos de matéria-prima e simplesmente a inflação aumenta violentamente. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!